Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira à tarde. Eu estou gravando esse vídeo logo pela manhã cedo. E ontem o Brasil registrou um recorde de mortes por Covid-19, o maior desde que começou a pandemia, com 1.954 óbitos pela Covid-19. E é porque o estado de Goiás não divulgou seus dados. Certamente no dia de ontem, o Brasil ultrapassou a triste marca de 2.000 mortos pela Covid-19 e vai piorar. Nas próximas semanas, a tendência é que nós cheguemos à inacreditável marca de 3.000 mortos pela Covid-19. Isso mesmo, é sobre isso que nós iremos conversar. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal. Pois é, gente, e parte dessas mortes, parte dessa nova onda de Covid-19 que está assolando o Brasil, se deve à própria população que não acredita nas medidas preventivas que devam ser adotadas. O governo tem uma grande parcela de culpa nisso, o governo federal. O presidente da República, desde o início da pandemia, assumiu uma postura de negação da importância da pandemia. A gente já citou aqui, já mostrou várias vezes no canal que o presidente participou de manifestações. Até hoje ele provoca, melhor dizendo, aglomerações por onde anda, não está preocupado com isso, não está preocupado com a utilização de máscaras, já andou dizendo em live que as máscaras não são importantes e talvez o comportamento da população em relação à utilização das máscaras, em relação a aglomerações, seja um reflexo do comportamento dos nossos líderes e do nosso líder maior, que é o presidente da República, né? Aqui em Teresina é muito comum as pessoas estarem caminhando nas ruas sem utilizar máscaras. As aglomerações também são relativamente comuns e eu acredito que a população brasileira naturalizou o quantitativo de mortes por Covid-19. Ou seja, ninguém mais se choca com 2.000 mortes por dia, 3.000, 4.000, 5.000 mortes por dia. Parece que as pessoas assimilaram o cenário de mortalidade diária pela Covid-19 e isso, inclusive, não choca mais, não impacta mais absolutamente ninguém, né? Eu tenho visto, inclusive, pessoas de maior idade passeando nas ruas sem máscara. Então, me parece que essa associação entre o comportamento do nosso presidente, que em nenhum momento acreditou na pandemia, não preparou o país para adquirir vacinas antecipadas, não utiliza máscaras quando está em público. Isso, de certa forma, foi transferido para uma parcela da população que adota o mesmo comportamento. E a partir da adoção desse comportamento, o vírus encontra um terreno fértil para se multiplicar. O vírus está circulando numa velocidade muito grande no Brasil. As variantes mutantes são uma realidade, porque eu já mostrei aqui que quanto mais o vírus circula, mais ele se multiplica, e quanto mais ele se multiplica, mais ele sofre mutações, e quanto mais ele sofre mutações, maior é a probabilidade de que uma dessas mutações o torne mais infeccioso, mais agressivo, enfim. Isso eu já repeti várias vezes aqui no canal, né? A gente observa cenas pelo Brasil de ônibus lotados, observa cenas pelo Brasil de cidades com colapso no sistema de saúde, as escolas funcionando normalmente, né? Então, é uma situação muito preocupante porque nós corremos o risco de nos arrastarmos ainda muito tempo com a Covid-19, com a pandemia. Ontem, para vocês terem uma ideia, o Brasil registrou o maior número de novos casos no mundo, ultrapassou inclusive os Estados Unidos. Nós registramos apenas no dia de ontem 3 vezes mais novos casos que a França e a Itália. 4 vezes mais novos casos que a Espanha. Ou seja, isso mostra que o vírus está circulando numa velocidade muito grande no Brasil. Os dados são alarmantes. A previsão, as projeções é que no dia 1º de julho nós cheguemos a perto de 400.000 mortos e possivelmente em agosto chegaremos a 500.000 de mortos nesse país. Aqui em Teresina já não tem leito de UTI desde a semana passada e já começam a ocorrer
filas de espera para UTI. Em São Paulo, pela primeira vez, você tem 30 pessoas em fila de espera para UTI, coisa que não tinha ocorrido desde o início da pandemia. Rio Grande do Sul, 150 pessoas à espera de UTI, e isso vai se intensificar nas próximas semanas, né? Eu já falei aqui que a pandemia está sincronizada em todo o país, e a partir dessa sincronização, quando começar a colapsar os sistemas de saúde, eles vão colapsar de maneira sincronizada. E aí não tem mais nem a possibilidade de um estado transferir paciente grave para outro estado, porque os estados vão estar todos colapsados. O próprio Ministério da Saúde, a partir do seu secretário executivo, Coronel Elcio Franco, mandou uma carta à Embaixada da China pedindo ajuda, dizendo que não tem vacina, que possivelmente nas próximas semanas vai ser suspensa a vacinação no Brasil por falta de doses, e pedindo ajuda ao governo chinês, alegando inclusive que aqui está circulando uma variante mutante, a variante do Amazonas, que pode se espalhar pelo mundo inteiro. Então eu acho que a essa altura, já que a merda foi feita, a palavra é essa, e que o governo em nenhum momento se preocupou em preparar o país para adquirir vacinas de forma antecipada, e agora o produto está faltando no mercado, e é natural, porque quando a procura é muito grande, a demanda é muito grande, o produto falta, fica mais escasso. O governo disse que as vacinas estavam caras, que as cláusulas contratuais eram abusivas, quando o mundo inteiro aceitou as cláusulas e não adquiriu vacina antecipada. Então, agora que a merda está feita, o que o secretário executivo Elcio Franco, Coronel Elcio Franco, fez ontem, eu acho que é a atitude correta. Eu sou um crítico do governo, eu não gosto do Elcio Franco, ele é arrogante, a postura dele é muito arrogante, mas a ação dele de ontem foi correta, de pedir ajuda e mostrar ao mundo que se o mundo não ajudar o Brasil se tornará uma ameaça para o próprio mundo, porque a variante mutante ela pode neutralizar o efeito de vacinas, né? Então eu acho que foi uma atitude correta, mas mostra o despreparo desse governo, o descompromisso desse governo, que contaminou uma parte significativa da população. Parte da população hoje é culpada pelo que está acontecendo no Brasil em relação à Covid-19. Eu contraí Covid-19, eu estou curado da Covid-19, mas eu continuo utilizando máscara em público. Por quê? Eu não sei se eu possa contrair uma segunda vez a partir de uma variante mutante, eu não sei se eu possa ter uma recaída imunológica e voltar a transmitir a doença para outras pessoas. Nós precisamos empatia a essa altura. Empatia significa preocupação com o próximo. Não é porque eu já peguei Covid-19 e curei que eu não vou utilizar máscaras, que eu vou estimular a aglomeração, participar de aglomeração. Nós temos que ter cuidado com nossa saúde, cuidado com a saúde dos nossos familiares e cuidado com a saúde do próximo. Se nós mantivermos essa atitude egoísta de encarar a pandemia de forma isolada e não de forma coletiva, nós iremos sucumbir ao vírus, ao coronavírus. Não há no Brasil, até hoje, depois de um ano, uma campanha nacional financiada pelo governo federal de conscientização da população para o perigo que o coronavírus representa para nossas vidas, para a economia, para a educação. Nunca nós vimos uma campanha dizendo: utilize máscara em público, mantenha a distância de 2 metros das pessoas em ambientes fechados, higienize regularmente suas mãos. Não há um interesse do governo em divulgar medidas de prevenção contra a Covid-19. Isso é muito grave, isso é triste. O reflexo disso é o Brasil ser hoje não um pária mundial, mas uma ameaça mundial em relação à pandemia, e tudo se deve, tudo orquestrado, tudo planejado por esse ser humano amalucado chamado Jair Messias Bolsonaro. O maior genocida que esse país já teve. Nunca na história do Brasil nós verificamos 500 mil de mortos em nenhuma tragédia humanitária no Brasil. E isso irá acontecer em 2021. É por tudo isso que eu digo que a população brasileira deve se conscientizar, deve unir forças no sentido de destituir da presidência da República Jair Bolsonaro.
se não através do impeachment, porque boa parte do Congresso Nacional é feito por pusilânimes, por pessoas que estão lá apenas para legislar em causa própria e auferir benefícios dessa legislação em causa própria, porque o Congresso há muito já deveria ter colocado na pauta o impeachment de Bolsonaro. O próprio Rodrigo Maia se acovardou desse momento. Então, se o Congresso não toma as atitudes necessárias para tirar do poder esse ser amalucado, a população tem que fazê-lo. As instituições têm que fazê-lo. Onde está o Supremo Tribunal Federal que negligencia a ação desse presidente em relação a assumir uma postura de defesa da população? Porque se nós esperarmos até a eleição do ano que vem, se nós esperarmos até 2022 para tirar Bolsonaro do poder, o preço humanitário, sanitário e de vidas para a população brasileira será muito, mas muito elevado. Tá? Então o cenário não é bom. Eu pediria a vocês que fiquem em casa na medida do possível. Se sair, utilizem máscaras, mantenham um certo distanciamento das pessoas, higienizem as mãos regularmente. E ao primeiro sinal de irritação no nariz, irritação na garganta, procure apoio médico, porque apenas o médico vai saber lhe dar as orientações para enfrentar a Covid-19. A medicina já aprendeu muito a duras penas nesse ano de pandemia e os médicos sabem adotar sim a melhor conduta a ser seguida em caso de contaminação. Mas repito, nós brasileiros precisamos fazer uma profunda reflexão acerca de quem nós escolhemos para os cargos eletivos desse país. Porque se nós continuarmos a votar em qualquer um, se nós continuarmos a votar com ódio, o que vai acontecer é sucessivamente nós termos gestores que não se preocupam com a coletividade, que não se preocupam com o bem comum, se preocupam unicamente com seus projetos individuais de poder, nem que para isso milhares de pessoas tenham que morrer. É o que hoje acontece com o senhor Jair Bolsonaro, um criminoso, um genocida, que tem que pagar caro pelos crimes que tem cometido, os crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade que tem cometido nesses 2 anos de governo e, em especial, nesse ano de pandemia. Forte abraço, se puder, fique em casa e se proteja.